Olá, amigos do Ao Ponto. Há exatos 67 anos, Getúlio Vargas, próximo das 8h30 da manhã, tiraria a própria vida com um tiro no peito. E como na própria carta testamento deixada por ele, sairia da vida para entrar para a história. A morte de Getúlio Vargas insere-se em um contexto da história do Brasil, talvez dos mais dramáticos, sobretudo por causa dos fatores existenciais da política populista presente no período da Quarta República. Getúlio foi o segundo presidente da Quarta República, eleito democraticamente pelo voto em 1950, com quase 50% dos votos. A volta do pai dos pobres, o retorno do trabalhismo e do nacionalismo. Aliás, essas eram as bandeiras do getulismo, ou pelo menos tornaram-se as bandeiras do varguismo ao longo de uma trajetória política marcada por nuances. Getúlio é um personagem político complexo. Existe um Getúlio caudilho, ministro da Fazenda do governo de Washington Luiz em 27. Há um Getúlio líder de uma revolução em 1930. Há um outro Vargas, inspirado no liberalismo alemão, de 34. Um Getúlio autoritário, e por que não fascista, em 37. E um Vargas que começava a dar uma guinada no final de 44 para 45, democrático. Quem é Getúlio Vargas? Sem dúvidas, Vargas é um personagem fascinante da nossa história. E é em torno dele que vamos conversar um pouco no nosso canal Ao Ponto de hoje. Getúlio Vargas nasceu no Rio Grande do Sul, filho de um importante fazendeiro gaúcho, ligado à família política dos castilhistas, de uma tradicional família política do Rio Grande. Formou-se em Direito e entrou para a vida pública na República Velha. Foi deputado federal e depois ministro da Fazenda do presidente Washington Luiz, que, por sinal, foi o último presidente da República Velha. Foi o próprio Washington Luiz que seria a vítima de um golpe militar amparado em amplos setores das oligarquias dissidentes contra São Paulo e setores importantes das classes médias e do povo, que viram na Revolução de 30 um movimento de caráter liberal e libertador. Logo no início da trajetória política de Getúlio Vargas, à frente do governo provisório revolucionário que se instala em 1930, Getúlio coloca em prática uma legislação de amparo social do trabalhador urbano. Até então, algo inédito. Cria-se o Ministério da Indústria e do Trabalho e Comércio. Logo depois, consolidam-se as leis trabalhistas. Nunca na história do Brasil, leis em favor das classes operárias tinham sido efetivadas. Isso, obviamente, torna Vargas uma figura extremamente importante dentro das expectativas do povo brasileiro. Esse mesmo Getúlio, que vai peitar São Paulo, embora muito importante para ele, seria também um novo repactuamento político com São Paulo, vai enfrentar em 32 uma guerra civil, onde São Paulo vai protagonizar um movimento contra Getúlio, na expectativa de retomar o controle do país. A Revolução de 30 foi, do ponto de vista político para São Paulo, uma grande derrota. Foi também a Revolução de 30 uma espécie de repactuação dos poderes políticos, agora em torno de militares desejosos, desde o movimento tenentista da década de 20, de uma reformulação geral nas estruturas de poder político e na própria sociedade, com algumas oligarquias dissidentes, não compactuantes de São Paulo, e, claro, um forte apelo das classes médias urbanas. O Brasil estava mudando. Era nítida a transição de um Brasil rural para um Brasil urbano e industrial. E é exatamente na década de 30 e de 40 que Vargas vai, portanto, consolidar a sua imagem de grande estadista, nacionalista e ligado, sobretudo, às massas urbanas.
Getúlio sempre foi de conciliação. Ao longo de praticamente toda a sua trajetória política, Getúlio sempre buscou construir um grande arco de alianças políticas em torno de si. Das poucas vezes em que se viu acuado, sempre recuava para dar na frente um bote político certeiro. A única vez em que ele ficou, de fato, impossibilitado de fazer esse tipo de articulação foi exatamente em 54. As circunstâncias eram outras e coube a Vargas, num gesto desesperado, cometer suicídio. O fato é que a figura política de Getúlio, que retorna, né, logo após a sua deposição em 45, né, ela se insere dentro de um programa político em que se tenta, né, conciliar os diversos setores da política nacional. Né? A própria campanha de Getúlio, em 1950, ela se alicerçou na clara tentativa de se criar um amplo leque de apoios políticos em torno da sua candidatura. E, de fato, Getúlio consegue fazer isso. É eleito com quase 50% dos votos em 1950, e então toma posse e assume a presidência no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, em 1951. A volta de Vargas, dessa vez pelo voto, dessa vez pela via democrática, representa o retorno do trabalhismo e do nacionalismo. E é exatamente em relação a essa questão do retorno do trabalhismo e do nacionalismo que as forças políticas de oposição a Vargas vão, portanto, se inflamar. Porque desde o começo da década de 40, mais especificamente a década de 50, que há no Brasil um grande debate em torno de projetos de desenvolvimento econômico. De um lado, os nacionalistas desenvolvimentistas, e do outro, os liberais, aqueles que defendiam uma maior interferência ou um maior casamento do capital externo com o capital nacional. Vargas era a principal expressão do nacionalismo brasileiro. Getúlio acreditava no poder estatal, acreditava no poder do Estado como o promotor do desenvolvimento social e econômico. As grandes campanhas nacionalistas de Vargas foram, sem dúvidas, aquelas ligadas às indústrias de base. A Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, a Vale do Rio Doce, ambas construídas na década de 40, ainda no Estado Novo, e, obviamente, o seu grande projeto de vida, a Petrobras, que já era, desde 1931, uma esperança na cabeça de Getúlio. Em 54, na verdade um pouco antes, em 53, logo no início daquele ano, ele, portanto, inaugura o projeto da Petrobras. E a Petrobras, ela vai ser, digamos assim, um cabo de guerra, né? Porque contra o projeto nacional do petróleo vão se levantar projetos estrangeiros associados aos interesses nacionais. A Standard Oil, que depois vai ser a Esso, né, era a grande empresa petroleira americana interessada na exploração do petróleo da Bacia de Campos. Getúlio vai peitar os interesses norte-americanos, ele vai peitar e vai comprar a briga com a direita nacional brasileira, capitaneada exclusivamente pela UDN, a grande força política da direita conservadora brasileira e que fez um verdadeiro cabo de guerra com Getúlio Vargas. Além da Petrobras, havia também a expectativa de inaugurar a Eletrobras, a energia elétrica, que também era cobiçada pela Light, né, americana, que, óbvio, também fazia parte desse conjunto, né, de disputas internas que ocorreram nesse período da história do Brasil. Esse ambiente inflamado de debates acalorados em torno dos projetos para o Brasil foi o ambiente de Getúlio. E isso vem desde o Estado Novo, quando Vargas, muito sabidamente, soube aproveitar do contexto de guerra internacional
Vamos lembrar aqui que está acontecendo uma Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar aqui que o Getúlio, né, ele o tempo inteiro procurou tirar proveito da situação de conflito mundial, ora acenando, né, para os americanos, ora acenando para os alemães nazistas, né? O apoio técnico, logístico e econômico que ele teve do governo de Roosevelt para garantir a construção da Vale, para garantir a construção da Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, foi a garantia de que o governo brasileiro ficaria do lado das forças aliadas. Né? É sabido que, ainda no início de 30, né, o governo brasileiro ele tinha, não é, alguns entendimentos avançados com o governo de Hitler, não é, no sentido, porque os alemães também têm interesse nos nossos minerais, né, nos minérios de ferro, essenciais para as indústrias bélicas. Então, o Vargas ele soube jogar isso como ninguém, e tirando proveito sempre em favor dos seus projetos nacionalistas. Finalmente, declara apoio aos americanos, graças a uma parceria técnica e comercial e financeira, e aí são instaladas bases navais americanas, especialmente no litoral do Nordeste, e em troca, Getúlio garante, né, para o Brasil investimentos americanos que seriam essenciais na construção das primeiras usinas, das primeiras indústrias de base do Brasil. Então, vejam que Vargas é um personagem que há muito ele vinha se dedicando a essa questão nacional. Né? A Petrobras foi, de fato, o grande carro-chefe, digamos assim, a apoteose da trajetória política de Getúlio em relação a esse seu nacionalismo econômico, sem sombra de dúvidas. Bom, o ambiente social e econômico do Brasil, do início da década de 50, ele era um ambiente muito ruim. Né? O país ele atravessava um momento de recessão econômica, carestia, inflação, desemprego. Né? As reservas cambiais deixadas pelo Getúlio em 45 foram queimadas por uma política econômica desastrosa do presidente Eurico Dutra. Aliás, o Dutra, que havia sido ministro da Guerra de Vargas no Estado Novo e que foi abençoado pelo Getúlio, né, na sucessão presidencial de 1945, vindo a se tornar presidente do Brasil em 45, né, fez um governo patético do ponto de vista da questão econômica nacional. Né? Liberou câmbio, flexibilizou importações e queimou divisas cambiais, deixando o Brasil atolado em uma situação de alta inflação e recessão. Né? As expectativas em torno de Getúlio, por parte do povo, eram de que ele pudesse resgatar a autoestima do poder de compra do salário mínimo, do poder de compra do trabalhador médio brasileiro. Né? Então, a responsabilidade em torno de Getúlio ela foi enorme. E foi com essas expectativas que o povo votou em massa em Getúlio Vargas em 50, no seu mandato de 51. Não é? Esse ambiente inflacionário e essas expectativas sociais em torno de Getúlio eram, portanto, um forte ponto de pressão política, sem sombra de dúvidas, em torno de Vargas. Né? Some-se a isso, não é, uma ferrenha oposição política vinda da UDN, a União Democrática Nacional, onde basicamente dois grandes nomes saltam aos olhos em relação a esse antigetulismo visceral: Afonso Arinos e Carlos Lacerda. A UDN, que é um partido que surge de dentro do Estado Novo, com um caráter acentuadamente antigetulista, um partido de feição liberal, com uma pauta conservadora muito forte, sobretudo a questão dos costumes, né? Que foi, ao longo de toda a quadra republicana, né, de 45, né, 46 até 64, o grande porta-voz da direita, né, brasileira. Os setores, sobretudo de classe média urbana, antenados com o conservadorismo, do catolicismo brasileiro. Então, essas figuras, o Afonso Arinos e o Lacerda, eram, digamos assim, os principais pilares do antigetulismo mais visceral, mais radical. Né? Vargas ele conviveu durante esse governo com críticas da UDN muito pesadas. A UDN associava ministros e secretários de Estado de Getúlio à corrupção, tráfico de influências, e, de fato, em torno de Vargas
havia, né, pessoas muito mal intencionadas do ponto de vista da gestão da coisa pública, né? O que leva Vargas, inclusive no auge da crise, pouco antes do suicídio, a dizer que ele estava mergulhado no mar de lamas, né? Evidentemente que aquela frase histórica muito se referiu, né, ao envolvimento do seu guarda, né, do seu chefe de segurança pessoal, o Gregório Fortunato, com o atentado ao Lacerda, né? O Lacerda vai sofrer um atentado, né, na Rua Toneleiro, em Copacabana, né, no início de agosto de 54, o que vai desencadear, né, uma série de turbulências até a morte de Vargas. Né? A permanência da inflação e das pressões sociais avolumavam-se. Né? Em 53 vão acontecer grandes greves nacionais. A primeira grande manifestação foi a Marcha das Panelas Vazias, que vai paralisar quase 60 mil trabalhadores brasileiros. Logo na sequência, né, vai haver a greve dos 300 mil, que vai paralisar importantes atividades e setores estratégicos da economia nacional, a greve dos marítimos, né, e Vargas cada vez mais acuado diante de um quadro realmente de grande complexidade do ponto de vista econômico. Ali, Getúlio, novamente, se mostra, né, e essa era uma natureza dele, bastante perspicaz. E aí, numa cartada política genial, né, ele vai chamar para o Ministério do Trabalho João Goulart. Né? João Goulart, um jovem político do PTB, né? O PTB, vamos lembrar aqui que o PTB é um partido político oriundo exatamente do varguismo, né? Os três principais partidos, né? Vamos fazer aqui uma recapitulação, né? Eram o PTB e o PSD. PCDistas ligados aos velhos interventores federais da época do Estado Novo. Basicamente, as forças políticas do PSD eram oriundas das velhas oligarquias regionais, né, que na época do Estado Novo, a exemplo de Agamenon Magalhães, importante figura da política pernambucana e nacional, foi ministro da Justiça de Getúlio no Estado Novo, né, eram verdadeiros caciques políticos regionais. E o PTB, um partido muito ligado aos movimentos sindicais, especialmente aos sindicalistas pelegos, né? Esses sindicalistas, eles eram aliados de Getúlio. João Goulart, né, que depois vai ser presidente do Brasil, né, em 61, logo após a renúncia do Jânio Quadros, né, era ligado a esses movimentos. Então era um cara que tinha um trânsito livre e uma comunicação muito fácil com as centrais sindicais nacionais. Então ele escolhe exatamente essa figura política importante, né, exatamente para dialogar com os sindicatos. A questão das greves era inevitável, dada a complexidade econômica e social do país. Né? Mas a presença de Goulart, ela, digamos assim, ela se torna um canal de facilitação no diálogo do governo com os grupos sindicais, né? Que, claro, vão ter controle sobre os operários. Né? Pelo menos na época eles tinham. Tá? E aí, assim que ele assume, né, João Goulart, o Vargas ele faz um pronunciamento. Né? Olha, o Jango sou eu, né? O que ele disser está dito. Né? E ele coloca nas mãos de Jango a difícil tarefa de conciliação. Né? E Jango, logo depois, a interlocutores próximos, ele confessa que pretendia aumentar o salário mínimo em 100%. Né? Quando essa notícia ela chega na grande imprensa, e a grande imprensa era toda antigetulista, né? Os principais veículos de comunicação, o jornal o Globo, do senhor Roberto Marinho, né? As organizações Globo, televisão não existia ainda, mas o Rádio Globo, Jornal Globo já existia. Né? Os grupos associados, os diários associados de Assis Chateaubriand. Né? A Tribuna da Imprensa de Lacerda. Né? Era um jornal pequenininho, carioca, mas fazia um barulho desgraçado na capital da República. Né? O Rio de Janeiro era, na época, a capital da República. Então, a grande mídia era toda aldenista, praticamente. Era toda antigetulista. Então, quando essa notícia do aumento de 100%, ela chega na opinião pública, ela causa um estardalhaço. Né? Vai causar um frisson
né, daqueles tamanhos, daquele tamanho. E Getúlio, ele segura. Ele segura onde? Não, a gente vai garantir aqui. Né? Vão surgir pressões de todos os lados. Paralelamente a isso, né, essa questão social, a essa questão política, você tem quartéis se agitando cada vez mais. E aí eu queria fazer uma pausa para falar um pouquinho do Clube Militar. O Clube Militar é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação privada de militares, mas que na história do Brasil ela sempre atuou como eminência parda em momentos decisivos da história brasileira. Isso vem desde a proclamação da República. Porque o Clube Militar ele surge da questão republicana e da questão militar que acabou repercutindo na derrubada de Dom Pedro II. E durante muitos momentos da República, a atuação dessa força parda, dessa eminência parda, que é o Clube Militar, ela foi muito atuante. E na década de 50 até a década de 60, esse Clube Militar ele se encontrava muito dividido em relação aos seus apoios políticos. Uma fração desse clube era getulista, nacionalista. Uma outra era antigetulista, ligada ao UDN. Pois bem, o Clube Militar foi termômetro dessa agitação política que o Brasil viveu na época. E a força dos militares anti-Getúlio, ela conseguiu falar mais alto nos momentos mais marcantes e de aguda crise política, sobretudo depois do atentado da Rua Toneleiro, em que um oficial da aeronáutica, o Major Rubem Vaz, que fazia a segurança patrimonial, a segurança privada, a segurança privada do Lacerda, foi morto nesse atentado. Né? Na época, jovens oficiais da aeronáutica, antigetulistas, lacerdistas, né? Porque Lacerda fez escola no antigetulismo, se revezavam na proteção pessoal do jornalista Carlos Lacerda, né? Dessa figura política da UDN. Então, no início de agosto de 54, né? Quando estava se aproximando de sua residência, na Rua Toneleiro, vários disparos foram efetuados contra Lacerda e um deles atinge, ferindo mortalmente o major, né, que prontamente cai sem vida, tomba sem vida ao lado do Lacerda, que só teve um arranhãozinho no pé. Né? Ele ainda saca a pistola, ainda atira contra os pistoleiros e partiram, né, para o carro onde ficava do outro lado da rua. Mais tarde, a imprensa vai noticiar que aquele carro ele estava fazendo ponto próximo ao Palácio do Catete, o carro onde os caras que cometeram o atentado estava próximo do Palácio do Catete e havia passado a noite e a tarde inteira circulando ali na região. Né? Uma operação, né, muito mal feita. Né? E aí isso aí foi a gota d'água, a crise ela pipocou de vez. Né? Aquele aumento de 100% já tinha sido motivo de grande confusão política, de grande instabilidade. Né? Foi divulgado, inclusive, o manifesto dos coronéis, né? Um memorando com a assinatura de tenentes coronéis e coronéis do Exército, né? Questionando o momento de instabilidade do país e pedindo a Vargas, né, que ele conseguisse, digamos assim, driblar o momento de instabilidade. E os militares eles alegavam que aquele aumento que seria concedido aos trabalhadores era uma afronta, né? Por quê? Não pelo aumento, mas porque ele equiparava o salário desses operários aos graduados, aos universitários, aos militares que vinham já também, né, numa guerra interna por melhores salários. A situação também era muito complicada dentro das Forças Armadas. Por isso que havia uma crescente polarização também dentro dos quartéis. Né? E aí se questiona esse aumento, uma vez que os graduados não ficavam de fora do aumento, né? Porque o aumento era para a classe operária, né? Para os trabalhadores operários brasileiros. Né? Getúlio, pressionado, demite em comum acordo, né, João Goulart,
mas mantém o aumento de 100% do salário mínimo. Ele mantém a promessa, não é? Mas o que de fato vai realmente pegar é o atentado contra Lacerda, que há muito vinha fazendo discursos inflamados, não só ele, como Afonso Arinos. Aliás, depois do atentado da Rua Toneleiros, Afonso Arinos, que era deputado federal, fez um discurso na Câmara dos Deputados que entrou para a história. Ele só não chamou Getúlio de santo no discurso. E, inflamado, né, exigiu que Getúlio renunciasse. E aí começa uma pressão enorme pela renúncia de Vargas. Não é? Os militares não aceitaram a investigação da Polícia Civil, das forças ligadas a Getúlio, do atentado, e criaram uma espécie de investigação paralela, né, que começa lá no Galeão, né, no famoso episódio da República do Galeão, quando então militares da aeronáutica resolveram, por conta própria, investigar, né, o atentado da Rua Toneleiro. E se chega, né, exatamente a Gregório Fortunato, que era segurança, né, era chefe da guarda, né, chefe da segurança do Palácio do Catete. Né, portanto, pessoa muito próxima de Vargas, Gregório Fortunato, um homem rude, né, mas que tinha uma dívida de vida com a família Getúlio, né? Gregório Fortunato, ele foi praticamente criado dentro da fazenda de São Borja, a família Vargas, né? Ele foi criado pequenininho, né? Filho de ex-escravos, né? Vargas, na sua juventude, na sua academia de direito, né? Fez amizade com os movimentos negros daquela época. A família dele tinha uma história, uma trajetória política marcada pelo envolvimento do movimento abolicionista no Rio Grande do Sul. Era uma família ligada aos grandes caudilhos, mas que tinha, né, esse passado de luta pelo movimento da abolição no Rio Grande do Sul. Aliás, o Vargas, né, foi quem concedeu o direito de voto às mulheres, né, foi quem concedeu o salário mínimo. Né? Essa figura, ela é uma figura emblemática da história do Brasil. Né? Nós sabemos disso. Né? O fato é que o atentado da Rua Toneleiros foi realmente aquela grande paulada, né, em Getúlio. E as pressões se avolumaram, os militares antigetulistas se inflamaram, ganharam espaço ainda mais e deram um ultimato: ou a renúncia ou a deposição. Né? O ministro do Exército, né, o ministro da Guerra, homem de confiança de Getúlio, né, Zenóbio da Costa, leva a Vargas da gravidade da situação e diz a ele: olha, ou a renúncia ou a deposição. E ele até sugere a Getúlio que ele se licenciasse do cargo. Isso, né, isso na madrugada do dia 23 de agosto de 54. Às 8h30 da manhã, Vargas é encontrado morto nos seus aposentos. Ele dá um tiro no peito. Deixa uma carta testamento, talvez um dos mais importantes documentos da história da República, porque ali naquela carta, né, disponível na internet, é só vocês pesquisarem, né, uma carta interessantíssima. Ali ele coloca que as forças, né, que estavam contra ele, contra o povo, é uma carta que joga aquelas forças antigetulistas contra o povo. Agora, o que é interessante, gente, é que Vargas estava muito pressionado não só pelos partidos de oposição, não só pelos militares, mas também pela população mais pobre, que via nele a esperança de recuperação da economia, de recuperação dos salários. E ele não conseguiu. Até poucas horas antes do seu suicídio, muitos nas ruas gritavam contra Getúlio pela sua renúncia. Inclusive faziam fila na porta do Catete esperando a deposição dele. Quando o Repórter Esso, grande veículo de comunicação do rádio do Brasil, né, divulgou o suicídio.
a morte de Vargas e leu a carta-testamento. Leu a carta-testamento. A leitura da carta-testamento inflamou o povo. E aí a reação do povo foi inusitada, porque aqueles que eram os algozes de Vargas, os algozes políticos, que tramavam a deposição e que esperavam que o povo apoiasse a deposição, foram agora, não é, linchados moralmente pelo próprio povo. Não é? Porque na carta testamento que Getúlio deixa, aliás, essa carta, muito se falou já na história, né, que se teria sido verídica, autêntica ou não, se teria sido Getúlio Vargas que teria escrito ela e tal. Né? O fato é que aquela carta ela provocou uma comoção nacional. Lacerda teve que fugir do Rio de Janeiro, se refugiou na Embaixada Americana e foi resgatado de forma espetacular por um helicóptero da Aeronáutica do Brasil, na sacada da Embaixada Americana no Rio de Janeiro. Chegaram a apedrejar, né, a Embaixada Americana. Os carros que circulavam com os jornais do Globo e do Tribuna da Imprensa foram incendiados. Aliás, o jornal o Globo foi empastelado, o povo entrou dentro. Tocaram fogo nos móveis, tiraram de tapa, né, os jornalistas que estavam dentro. Roberto Marinho teve que também fugir. Afonso Arinos, que horas antes, né, espumava como um cão raivoso contra Vargas, amenizou o tom. Vocês podem ver isso na internet, tem os discursos de Afonso Arinos antes e depois. Né? Getúlio, como ele mesmo colocou na carta, ele saiu da vida pública para entrar para a história em holocausto ao povo. A carta é um documento interessante porque traz muito do sentimento messiânico, né? O tom salvacionista da política brasileira. Vargas foi, sem dúvidas, a expressão mais icônica do populismo nacional. Há outros personagens também marcantes, como Jânio Quadros, né? E outros tantos, como Adhemar de Barros. Mas Vargas, sem dúvida, foi a encarnação mais perfeita do sentido do populismo latino-americano. Juan Pablo Perón na Argentina, Cárdenas no México, mas Vargas, no Brasil, teve essa amplitude. O legado de Vargas é o legado do trabalhismo, o legado do nacionalismo. E Vargas fez escola. O presidente Juscelino, que foi eleito em 55, era cria de Getúlio. Aliás, foi o único governador e o governador do Rio de Janeiro presentes no velório de Getúlio. Juscelino, que era governador de Minas à época, e o governador do Rio de Janeiro, que era inclusive genro dele, Getúlio. Os demais governadores tinham medo de ir ao velório, porque a população, né, abjurou toda a classe política, toda ela, que estava contra Vargas, essa é a verdade. Né? Juscelino, egresso do varguismo, João Goulart, o que dirá? João Goulart, o que dirá? Tancredo Neves, que era ministro da Justiça. Aliás, interessante a história do Tancredo, porque o Tancredo foi o único ministro que chegou para o Vargas e sugeriu que ele resistisse com armas na mão. Tancredo chega a sugerir a Getúlio que ele resistisse. E se Getúlio fatalmente resiste, mergulharia o Brasil numa tremenda numa guerra civil, porque se Vargas resiste, Vargas seria golpeado, seria apeado do poder. Seria dado um golpe militar em 54. Aliás, a morte, o suicídio de Vargas, paralisa um movimento crescente de golpe militar dentro dos quartéis. Golpe que vai acontecer 10 anos depois, em 64. Esse João Goulart, que foi ministro do Trabalho, que vai ser o presidente em 61, foi ele que foi deposto em 64. Aliás, em 64, o que chega ao fim não é só a democracia, mas é o projeto populista de Getúlio. É o projeto do trabalhismo e do nacionalismo, que sistematicamente vem sendo dilapidado. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, desses governos ultraliberais que assumiram a República Brasileira nos últimos anos, é um ataque sistemático às conquistas do trabalho. É claro que o capital mudou. É claro que o capitalismo já não é mais o mesmo. Mas os direitos tão importantes
e tão caros à luta política brasileira, estão sendo todos retalhados por um projeto ultraliberal. Então, o legado de Vargas, a importância de Getúlio para a história, ela deve ser refletida. Não poderíamos passar em vão, em branco, nesse momento da história. 24 de agosto de 54. Um forte abraço. Se você gostou, curte, compartilha, para a gente poder aumentar a visibilidade do canal. A ideia é essa, e é trazer temas da história, de atualidades, de política, e eu convido vocês para fazer parte disso. Um grande abraço, pessoal, e a gente se encontra, não é, no próximo Ao Ponto, para discutir mais sobre história, sobre política e sobre economia. Um forte abraço, pessoal, e a gente se vê.